A classe Alaska fazia parte de uma onda geral de design, iniciada em meados dos anos 30, que todos deviam suas origens à classe Deutschland. Com os últimos navios projetados para matar qualquer coisa da qual não pudessem fugir, fugir do que não pudessem matar e rezar para que Renown, Repulse e Hood não se envolvessem, a ideia de um assassino de cruzadores começou a circular nas mentes de várias grandes marinhas. Os franceses construíram a classe Dunkirk em resposta aos Deutschlands e os alemães responderam com o Scharnhorst. Assim, uma tendência de navios com armas de calibre médio e níveis variados de blindagem já estava sendo definida. Com o colapso dos tratados navais a partir de meados dos anos 1930, acelerando no final da década, os americanos receberam relatos especulativos de que o Japão planejava sua própria classe de supercruzadores. O período de restrições do tratado aparentemente tornou a frota de cruzadores da maioria das marinhas uma quantidade conhecida em termos de proteção, armamento e velocidade. Portanto, era teoricamente possível projetar um navio maior com armas mais pesadas que poderia, apesar de ter números relativamente pequenos, cruzadores derrubar e eliminar quase qualquer cruzador hostil, algo que a maioria das pessoas de Reed apelaria para a marinha japonesa, que é numericamente inferior. Se tudo isso parece um pouco familiar, é porque é praticamente a mesma lógica que foi usada no desenvolvimento dos primeiros cruzadores de batalha, e de fato os termos supercruiser, matador de cruzadores e cruzador de batalha foram todos usados de forma intercambiável na época para descrever os vários navios. Como se viu, os japoneses acabariam por finalizar o design da classe B-65, embora ironicamente em resposta ao design americano, já que eles não parecem ter tido tais planos na época em que os Alaskas foram projetados, e os russos tentariam a combinação Stalingrad e Kronstadt. Os alemães haviam considerado as classes P e O, e os britânicos produziriam vários designs, incluindo um Mini King George V original com canhões de 9 pontos e 2 polegadas. Então, em resumo, todos estavam nisso em vários momentos do meio ao final dos anos 30 e seguindo em frente, com muitos designs seguindo aproximadamente as mesmas linhas. Parecia temporada aberta para navios capitais matadores de cruzadores, então, claro, a América tinha que entrar na ação. Felizmente, neste departamento em particular, eles tinham algo de uma vantagem um tanto semelhante à frota de alto mar na preparação para uma Primeira Guerra Mundial, pois sabiam que seus potenciais inimigos ou já haviam construído, estavam construindo ou planejavam construir tais navios, e então eles poderiam projetar seus próprios navios para contrapor tanto os cruzadores da Era do Tratado quanto, em certo grau, os outros matadores de cruzadores que eles sabiam existir. Quase um matador de matadores de cruzadores. Infelizmente, o processo de design inicial foi um exemplo clássico de design por comitê, resultando em uma série de designs que variavam bizarramente de uma versão ampliada e, se você pode acreditar, uma versão ainda mais superarmada do Atlanta, eu não tenho certeza do que isso deveria fazer, através de uma série de designs que se assemelhavam a cruzadores do tratado um pouco ampliados, até um navio que deslocava mais do que um encoraçado do tratado, mas estava armado mais ao longo das linhas de um dreadnought de segunda geração, com uma bateria de uma dúzia de canhões de 12 polegadas. Em um esforço para controlar o tamanho e, portanto, o custo dos navios, o Conselho Geral afirmou que os níveis de proteção subaquática dos cruzadores seriam aceitáveis. A longo prazo, isso deixaria os navios muito vulneráveis a impactos de torpedos, minas e projéteis subaquáticos para seu tamanho. Apesar dos designs estranhos considerados, o design final foi, na verdade, um conceito surpreendentemente simples, pelo menos no papel. Para criar um cruzador pesado melhorado, aumente o layout básico da classe Baltimore em 125%, substitua os motores por uma usina de energia de um porta-aviões classe Essex e atualize o armamento principal, aumentando seu calibre em 4 polegadas. A alta velocidade e o grande tamanho do navio também permitiriam que ele carregasse uma formidável bateria antiaérea, tornando-os ideais para a escolta de porta-aviões na maioria das circunstâncias, sendo capazes de resistir a ataques aéreos de cruzadores, destroyers e até mesmo de alguns dos couraçados mais antigos ainda em serviço, sem necessitar de um navio capital de tamanho completo como os da nova classe Iowa.
6 desses navios seriam autorizados em 1940 como parte do Ato da Marinha de Dois Oceanos, projetado para dar à Marinha dos Estados Unidos da América poder de fogo suficiente para lutar uma guerra contra dois inimigos em dois oceanos, separados simultaneamente. O armamento principal consistiria em 9 novos canhões de alta velocidade de 12 polegadas e 50 calibres em 3 torres triplas, dispostas como era agora tradicional em navios de capital americanos do tratado e pós-tratado, com um par de torres super disparando à frente e uma única torre a ré. Graças ao uso de chamados projéteis superpesados e propelentes aprimorados, embora a velocidade do projétil tenha diminuído ligeiramente de seu potencial geral, os canhões tinham uma penetração de armadura ligeiramente superior em comparação com alguns dos maiores canhões de 14 polegadas encontrados nos antigos encouraçados padrão. O armamento antiaéreo, por sua vez, consistia em 12 dos onipresentes canhões de 5 polegadas e 38 calibres em 6 torres gêmeas, mas com um bordo mais eficiente do que se poderia imaginar, pois um par de torres estava montado em cada lado, mas as duas últimas foram colocadas para frente e depois da superestrutura, proporcionando um poder de fogo de bordo de 8 canhões. E, claro, em consonância com a política americana de permitir que quase todos os membros da tripulação tenham a chance de exercer seus direitos da segunda emenda diante do inimigo, 14 montagens quádruplas dos Bofors de 40 mm significavam um total de 56 canhões, além de 34 Oerlikons de 20 mm, completando assim o armamento do navio. A armadura consistia em um cinturão com espessura máxima de 9 polegadas e um convés de armadura de 4 polegadas. Os navios pesavam quase 30 mil toneladas em carga padrão e pouco mais de 34 mil toneladas em carga total. Possuíam 4 hélices usando 150 mil cavalos-força para atingir velocidades entre 32 e 33 nós, variando conforme o navio, a carga e o clima. Em 1941, durante uma corrida para colocar o máximo possível de cascos de porta-aviões na água, os navios conseguiram evitar uma grande bala ao evitar a conversão para porta-aviões, tarefa que acabou caindo sobre um número de cruzadores leves da classe Cleveland ainda incompletos. Isso foi justificado principalmente com base no argumento de que converter os Alaskas levaria tanto tempo ou mais do que construir um novo porta-aviões de frota, e a falta de proteção subaquática significativa comparava-se desfavoravelmente com a classe Essex, e eventualmente a experiência de guerra onde quase todas as perdas de porta-aviões de frota americanos envolveram torpedos como um fator significativo. Como uma casa intermediária entre cruzadores e couraçados, eles não foram considerados dignos de nomes de estados, mas também eram muito importantes para nomes de cidades, então eventualmente decidiu-se nomear os navios após territórios dos Estados Unidos da América, os navios planejados sendo Alasca, Guam, Havaí, Porto Rico, Samoa e Filipinas, sendo este último tecnicamente uma comunidade. Apesar da poderosa indústria de guerra americana, a escassez de aço de qualidade para navios de guerra e rampas de lançamento grandes limitou o início da construção dos dois primeiros no final de 1941 e início de 1942, com a do Havaí começando quase 2 anos depois. Quando os últimos 3 deveriam ter começado, a maior parte da frota de cruzadores da Marinha Imperial Japonesa já estava formando uma série de recifes artificiais interessantes, em grande parte graças à atenção dos aviadores e submarinistas americanos. E os temidos matadores de cruzadores japoneses falharam em se materializar. Isso deixou esses navios sem propósito específico, já que por 1/3 a mais de dinheiro, você poderia obter uma classe Iowa com mais armas, artilharia antiaérea, capacidade total de linha de batalha, melhor armadura e proteção subaquática, e mais capacidade para apoiar o resto da frota. Por cerca de 12% a mais, você poderia obter 2 cruzadores da classe Baltimore capazes de lidar com qualquer cruzador japonês restante, com maior bateria antiaérea e podendo estar em 2 lugares simultaneamente. Assim, os últimos 3 navios foram cancelados. Alaska e Guam, por outro lado, seriam lançados em 1943 e comissionados em meados de 1944, atravessando o Pacífico junto com algumas das classes Iowa. E como os últimos navios, encontraram seus papéis em bombardeio costeiro e escolta de porta-aviões.
Em parte para permitir que os maiores navios de guerra permanecessem em estação, os dois escoltariam o United States Ship Franklin para um estaleiro de reparos após seu significativo dano nas mãos de aeronaves japonesas, antes de se separarem. Alaska foi para Okinawa e Guam, liderando cruzadores antes de se reunir para atacar o transporte japonês. Neste ponto da guerra, a Marinha dos Estados Unidos da América havia higienizado os mares tão completamente que, no meio do que deveria ter sido uma linha de suprimento japonesa chave através dos mares da China Oriental e Amarelo, só encontraram algumas frotas de juncos chineses perplexas. Ademais, os navios ganharam boa reputação como escoltas de porta-aviões, pois sua designação como cruzadores geralmente os colocava nas telas mais próximas, diferentemente dos encouraçados um pouco mais distantes. Após a rendição do Japão, eles apoiaram brevemente as operações dos Estados Unidos da América na Coreia antes de retornarem aos Estados Unidos da América no final de 1945. Apesar de menos de 3 anos de serviço ativo, os custos operacionais dos navios eram altíssimos, para o que eram sendo desativados em 1947. O Hawaii foi lançado no final de 1945, mas o trabalho adicional foi suspenso. Com o tempo, vários estudos sugeriram novos usos para o navio. Assim como foi proposto converter o incompleto Iowa-class United States Ship Kentucky em um encouraçado de mísseis guiados, uma proposta um pouco menor para converter o Hawaii em um cruzador de mísseis guiados foi inicialmente proposta, e então sucedida por uma ideia de transformá-la em um navio de comando similar em propósito, mas muito maior que o recém-convertido United States Ship Northampton, que era um sucessor de cruzador leve ao nome do cruzador pesado do período entre guerras. Porém, nada disso ocorreu e o Hawaii seria vendido como sucata em 1959. Alaska e Guam passariam por escrutínio após o fracasso dos planos para o Hawaii. Uma proposta sugeriu a remoção de todas as armas em favor de múltiplos sistemas de mísseis, muito parecido com algumas variantes do então novo caça-fantasma F-4. Mas isso custaria mais do que a construção dos navios havia custado inicialmente em valor puro de dólar. Então considerou-se um esquema alternativo que mantinha as armas dianteiras no lugar e apenas removia a torre traseira e algumas das armas de 5 polegadas. Embora cerca de 40% do trabalho, ainda conseguiu chegar a 50% do custo e, portanto, foi considerado ainda muito caro. Sem mais ideias e com os Iowas ainda disponíveis, os dois navios seriam vendidos para sucata em 1960 e 1961, respectivamente. Para a última parte, esses navios devem ser considerados grandes cruzadores ou cruzadores de batalha? É uma das questões mais embaraçosas para um historiador naval, agravada pelo fato de que a própria Marinha dos Estados Unidos nem sempre foi totalmente clara sobre o assunto. No início, os navios receberam a mesma denominação cruzador de batalha que os cruzadores de batalha da classe Lexington. No entanto, mais tarde, isso foi alterado para Cruzeiro Grande, que aparentemente significava Cruzeiro Grande, e então a Marinha dos Estados Unidos da América iniciou uma pequena campanha para suprimir qualquer menção a eles por sua antiga designação. Em termos de tamanho, os navios eram um pouco menores que os encouraçados do tratado, porém mais longos devido à exigência de velocidade. Alguns dos argumentos avançados de ambos os lados também se contradizem. O design do cruzador classe Baltimore ampliado é usado para apoiar a designação de grande cruzador, assim como a classe Invencível pré-Primeira Guerra Mundial eram versões ampliadas do cruzador blindado da época. Sua relativa falta de armadura e defesas subaquáticas em relação a um encouraçado também apoia a ideia de grande cruzador, mas isso também não era incomum nos designs de cruzadores de batalha. A porcentagem de peso de deslocamento usada para a armadura era semelhante à dos Lexingtons, menos que encouraçados ou mesmo His Majesty's Ship Hood, mas muito mais do que nos Invencíveis. Há também a missão a considerar, como mencionamos no início.
Os Alaskas foram explicitamente projetados para caçar e destruir cruzadores menores e menos bem equipados, com uma capacidade adicional incorporada mais tarde no processo de design para combater outros matadores de cruzadores semelhantes, que também era exatamente o perfil de missão dos primeiros cruzadores de batalha. Então, com tudo isso, você pode pensar que estou me juntando ao lado daqueles que os chamam de cruzadores de batalha. E por muito tempo você teria razão. Mas nos últimos anos, na verdade, comecei a concordar mais com a última designação de grandes cruzadores, principalmente por dois motivos. Primeiramente, embora as semelhanças com a classe Invincible sejam bastante óbvias, a classe Invincible originalmente não eram cruzadores de batalha. Sua primeira designação e perfil de missão eram como cruzadores blindados do tipo Dreadnought, ou seja, cruzadores blindados com canhões de grande calibre. Isso se assemelha mais a uma designação de grande cruzador, descrevendo um navio maior, mais fortemente armado e um pouco mais protegido do que os designs comuns de cruzadores existentes. O encouraçado reduzido sendo a verdadeira forma de um cruzador de batalha, não é realmente um bom argumento para a designação de grande cruzador em sua forma mais comumente usada. Pois apesar dos cruzadores de batalha carregarem menos armas e menos armaduras do que os encouraçados contemporâneos, eles geralmente eram mais longos que os encouraçados contemporâneos. Por outro lado, argumentando a favor da abordagem de encouraçado reduzido, como nos cruzadores de batalha britânicos e alemães, com as mesmas armas dos encouraçados, apenas em menor número, e layout de armadura semelhante, com placa ligeiramente mais fina, provavelmente são bons candidatos ao que se pode chamar de verdadeiros cruzadores de batalha, sucessores dos invencíveis, mais fortemente configurados para combater seus oponentes e definitivamente superiores aos invencíveis. Portanto, a filosofia de design do Alaska, refletindo os invencíveis, é em sua essência, na verdade, um argumento relativamente bom para a ideia de cruzador ampliado. Em segundo lugar, uma característica de todos os navios que são realisticamente chamados de cruzadores de batalha, em oposição a verdadeiros encouraçados rápidos, era uma comunalidade de armas com seus encouraçados contemporâneos, seja com canhões de 11 polegadas, 12 polegadas, 13 polegadas e meia, 15 polegadas ou 16 polegadas. Embora a capacidade de penetração dos Alaskas fosse semelhante à de alguns canhões de encouraçados mais antigos, suas armas de 12 polegadas não podiam se comparar às armas de 16 polegadas e 50 calibres manuseadas pelos contemporâneos da classe Iowa. E assim, essa característica-chave de comunalidade encontrada nos clássicos cruzadores de batalha também está ausente. Portanto, em geral, minha avaliação pessoal agora é que os Alaskas são mais precisamente descritos em termos históricos navais como grandes cruzadores, pois são essencialmente uma reevolução do conceito da classe invencível na Segunda Guerra Mundial. No entanto, considerando a posterior redesignação do navio e a concepção popular geral de cruzadores de batalha, eu entendo por que algumas pessoas prefeririam usar o apelido de cruzador de batalha. Fique à vontade para tomar sua própria decisão, pois no fim das contas é uma questão de opinião. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários abaixo sua sugestão ou comentário sobre uma nave para analisarmos. Lembre-se de comentar no post fixado sobre o dique seco.